A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Você sente que poderia incluir um pouco mais de gratidão na sua vida? Imagina que talvez você tenha criado um hábito de reclamar. E talvez você poderia reclamar um pouco menos? Acrescentar mais gratidão à sua vida pode ser um caminho para o fortalecimento de crenças nucleares que são mais funcionais e estados de humor mais positivos. E para trabalhar a gratidão e aprender a ser um pouco mais grato, haja terapia, né, Mi? A terapia, com toda certeza. Existem várias pesquisas recentes que falam da importância da gratidão, né? E que isso, né? Até tem uma frasezinha que eu sempre repito, que diz que a nossa gratidão é fonte de felicidade. E hoje nós estamos muito felizes por aqui, porque na última semana o nosso podcast comemorou um ano de existência. No dia 9/5, nós comemoramos um ano de existência e nós estamos muito gratos e felizes diante dessa gratidão. Então, se você quer saber também como transformar a sua gratidão em fonte de felicidade, esse é o episódio para isso, né? Vamos ser mais felizes, vamos desenvolver mais felicidade, né, Karina? Exatamente, minha. A gente, como eu falei ali no comecinho, na abertura, às vezes passa muito tempo reclamando e se queixando de coisas, né? Nós temos uma tendência, enquanto ser humano, a ser um pouquinho pessimista, a olhar um pouco o lado ruim das coisas. E quando eu e a Mi falamos de gratidão, nós não estamos falando de uma gratidão do tipo, o mundo está acabando e muito obrigado por o mundo estar acabando. Não é nesse sentido, né? Não é esse tipo de gratidão. Mas é a gente saber olhar também o lado positivo das coisas, né? A gente também saber olhar o que tem de bom no nosso dia a dia. Às vezes a gente teve uma semana inteira, acho que a Mi vai identificar bastante isso no consultório também, assim como eu. A gente chega para o paciente e pergunta: como foi tua semana? O paciente vai falar: minha semana foi horrível. Não, foi uma desgraça, foi uma semana péssima. Aí eu pergunto: e o que aconteceu essa semana? Ah, aconteceu que eu briguei com meu chefe. E o restante, como tá? Ah, em casa foi bom porque eu saí para brincar com meus filhos. Ah, mas aí eu ganhei tal coisa. E a gente começa a notar que aconteceu uma coisa ruim, duas coisas ruins e 5, 6 coisas boas. Só que a pessoa fica com o pensamento, o foco no pensamento no que aconteceu de ruim. E não olha um pouquinho do que aconteceu de bom. Na ideia não é ignorar o que aconteceu de ruim, mas é saber também olhar as coisas boas que aconteceram. E muitas pessoas acabam tendo esse viés, né? Olhando as coisas sempre por uma perspectiva muito negativa. Né, Mi? Eu não sei se você identifica também, mas eu acho que você também identifica esse Claro, padrão de funcionamento no seu consultório. com toda certeza, com toda certeza. Às vezes, né, a gente faz o quê? A famosa generalização, hipergeneralização, supergeneralização, né? Depende aí qual que é a nomenclatura que você Autor. aprendeu com a sua psicóloga, não é? Mas Uhum. é isso, você hipergeneraliza. Uma coisa foi ruim, foi tudo ruim, não é? E aí a gente cai também já no tudo ou nada, ou é tudo bom, bom é tudo ruim. E não, a vida é esse balanço de coisas boas e coisas ruins, mas se a gente for grato pelas pequenas coisas, e aí talvez essa seja a primeira dica aqui do nosso episódio já. Podemos ser gratos por pequenas coisas. Fazer uma pequena lista de coisas que você é grato. Nossa, hoje eu tô muito de mau humor, hoje eu tô me sentindo muito ruim. E aí você pode fazer uma lista de coisas que você é grato, incluir pequenas coisas que você é grato. Gente, uma semana mais ou menos atrás, eu fiquei muito mal porque eu desenvolvi, né, uma infecção urinária. E aí, por conta dessa infecção, quem já teve, eu nunca tinha tido depois de adulto, então foi uma Uhum. experiência muito nova para mim, não é? Eu tive que desenvolver habilidades para lidar com essa situação. Mas quem já teve sabe o quanto é doloroso para fazer xixi, né? Quando se tá com muita dor. E, gente, depois que eu, 2, 3 dias tomando remédio, eu comecei a me sentir bem. Eu agradeci pelas vezes que eu fiz xixi normalmente e não senti nenhuma dor. É uma coisa boba se você for ver, mas quando isso dói, você vê o quanto é bom você
conseguir fazer pequenas coisas que a gente não faz, não é? Outro dia uma pessoa me relatou que uma pessoa próxima a ela, não é, tinha passado um tempo na UTI sem poder se alimentar. Foram mais ou menos 10, 14 dias na UTI sem poder se alimentar, sem poder tomar água. Então, às vezes, a gente fala: "Ai, esqueço tanto de tomar água". A gente pode ser grato por tomar água, porque tem gente que tem vontade e não pode, por conta de uma condição de saúde. Então, são pequenas coisas, a gente não precisa de grandes coisas para ser grato. Às vezes, a gente pensa assim: "Ai, olha, eu vou ficar feliz quando eu conseguir comprar um carro novo". Mas, gente, só de ter o carro, você andar no seu carro com conforto, ele não estragar e tudo mais, já não é um movimento que a gente pode ser grato? Então tem muita coisa aí envolvida que a gente precisa desmistificar. A gente não precisa ser grato só por grandes coisas, não é, Karina? Exato, até porque, tem um processo, às vezes, até conseguir isso. Então imagina só, vou só ficar feliz quando eu comprar o carro, só vou ser grato quando eu comprar o carro. Tá, e se demorar 1, 2 anos até comprar o carro, e aí? Né, nesse tempo, o que acontece? Então, essa questão de gratidão, como a me pontuou, tem que ser também por coisas, pequenas, coisas, corriqueiras, digamos assim, né, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por ter terminado a nossa lista de tarefas, por ter conseguido ler um livro que a gente queria muito ler, por ter conversado com uma amiga que fazia tempo que a gente não conversava. Então, por coisinhas que são, simples, digamos assim, mas que no final faz a gente se sentir muito bem, se a gente tiver esse olhar. Sim, isso mesmo. E aí a gente tem às vezes assim, né, nós podemos escolher o caminho. Automaticamente, às vezes a gente escolhe o caminho do filtrinho negativo, onde a gente coloca óculos escuro e vê tudo escuro, mas a gente pode, escolher o caminho também da gratidão, porque não é, eu sei que eu já escutei várias vezes isso, e eu acho muito engraçado, né, mas a maioria das pessoas odeiam gastar dinheiro. Eu já não sei se você já ouviu isso, Karina. Odeiam gastar dinheiro com comida ruim. E você aqui Eu pode odeio contar pra também. gente também se odeia gastar dinheiro com comida ruim. Mas às vezes, não é, a gente vai até um restaurante e você cria uma expectativa com aquele restaurante, não é? Mas aí você Sim. chega lá para comer e a comida, ela é uma delícia, porém tá fria. E aí qual caminho você pega? No piloto automático, eu tenho certeza que você talvez pegue o caminho do qual? Do filtro negativo. E ver: "Nossa, mas um restaurante desse, né, com esse nome, com tudo mais, serve uma comida fria. Ai, mas olha só, isso aqui tá frio e não sei o" você pega esse caminho. E se ao invés de você pegar o caminho negativo, você pegar o caminho da gratidão e olhar e falar assim: "Nossa, que bom que eu tive condições de vir nesse restaurante", não é? É uma pena que a comida esteja um pouco gelada, mas tá uma delícia. Será que eu posso pedir para esquentar? Não é, será e isso vai trazer o teu restaurante, a tua refeição muito mais agradável, você vai ficar feliz por estar ali, não é? Então ela tá boa, só que você não precisa pegar o caminho da negatividade, você pode pegar o caminho da gratidão e pedir para a pessoa esquentar a comida e tudo mais, e você vai ficar com um humor mais positivo depois disso, senão você vai ficar mal-humorado, né, se você começa já a pegar um ódio dessa situação, né, "Poxa, paguei caro no restaurante, atravessei a Aham. cidade para vir nesse restaurante", você vai Uhum. ficar com o humor mais negativo, não é, Karina? Exatamente. E às vezes acaba, você ficando com o teu dia inteiro não muito legal, porque aí você vai naquilo: "Não fui no restaurante que eu queria muito ir, a comida não estava legal". E aí você começa a enviesar tudo, como a Mi falou com esse óculos ali, começa a enviesar tudo. Ah, isso também e começa a achar defeitos, digamos assim, começa a achar coisinhas que não são tão legais. Então, em vez da gente olhar tanto para esse lado não tão bom da coisa, dá pra gente, tá, aconteceu, a comida veio fria, não tem o que eu fazer com isso porque veio fria. Sim, não tem entre aspas, né, fazer com isso. Veio fria, aceitei que a comida tá fria, vou lá, peço para esquentar, né. Então, assim, ou vou e vamos supor que fosse alguma outra coisa, peço para trocar a comida. Então, a gente começa a achar alternativas. É muito melhor do que ficar reclamando, porque, talvez vocês conheçam alguém que tem esse hábito de constantemente estar reclamando. Não estou falando que a gente não pode reclamar, mas todo comportamento em excesso não é muito legal, né, então, reclamar em excesso não é muito legal. Então tem pessoas que você conversa e sempre estão reclamando, sempre estão olhando as coisas pelo um lado não muito legal. E isso, a longo prazo, tende a trazer vários prejuízos.
Se a gente Uhum. tem esse hábito de nunca olhar, nunca ser grato pelas coisas, sempre estar reclamando, sempre estar enviesando pelo um lado negativo, isso tende a trazer alguns prejuízos para a gente. Com toda certeza, com toda certeza. E aí também, essa é a nossa gratidão pelas pequenas coisas da nossa vida. Mas a gente tem também, nós vivemos em sociedade, nós trocamos com as outras pessoas, não é? E eu todo tempo a gente troca. O nosso objetivo aqui, não é, no podcast, é sim ter troca com vocês. Então, se você sente vontade de deixar um recadinho pra gente, deixa um recadinho pra gente que vai ser muito importante, porque é para troca. E quando a gente pensa também na gratidão, a gente pode direcionar nossa gratidão aos outros. E nesse um ano, a gente tem muito a agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, seja na Amazon, seja no Instagram também, acompanhando por lá nosso trabalho, nossos recortes de podcasts por lá. A gente fica muito feliz com isso. E na sua vida, você também pode direcionar a sua gratidão aos outros. Exatamente, Mi. Agradecer às vezes pela, né, pela amizade que a gente tem, que é muito legal, pelo relacionamento que às vezes que a gente tem, que é muito legal, por alguma coisa, às vezes até pequena, mas que alguém fez, sei lá, o marido que chega em casa com a coleção dos ursinhos carinhosos dos Uhum. ursinhos carinhosos na Páscoa, né, então assim, por coisinhas que até podem parecer pequenas, mas que se a gente for grato, faz uma diferença bem legal. Então, né, ser mais grato pelas pessoinhas importantes da nossa vida faz uma diferença muito grande. Então, pensando que a nossa gratidão pode ser as coisas que a gente tem, o nosso corpo físico, as pessoas, a gente pode agradecer as pessoas. Como a gente cria estratégias, então, Karina, para a gente agradecer mais? Como que são essas estratégias? Vamos trazer para o pessoal. A gente trouxe 2 estratégias, eu vou falar uma e a minha outra. Uma das estratégias que a gente trouxe é o diário da gratidão, que eu acho que é uma das estratégias que a Mi deve usar muito em terapia, eu também uso muito em terapia. Às vezes eu coloco diário de conquistas, mas dá meio que no mesmo, dá Uhum, no mesmo. O diário da gratidão é basicamente você, escrever diariamente coisas pela qual você foi grata no teu dia. Ah, eu sou grata por hoje ter conseguido ler um livro, eu sou grata por hoje ter conseguido cumprir minha agenda certinho, sou grata por hoje ter conseguido tomar aquele sorvete que eu gosto muito, ter resolvido aquele problema que fazia um tempão que eu não estava conseguindo resolver. Então, ir escrevendo as coisinhas que você é grato no teu dia. Isso ajuda muito, porque quando chega o final do dia, às vezes, ah, nossa, mas hoje eu não consegui nada do meu dia, foi um. E aí você começa a escrever o diário da gratidão, você fala, nossa, até que o meu dia teve pontos legais, né? Então isso ajuda muito até a melhorar o nosso estado de humor, assim, ver, tipo, acho que eu consigo mais coisas do que eu imaginava no meu dia. uhum. Isso mesmo. E até você pode criar, não é, um grupo no WhatsApp da gratidão. Isso é muito legal, você deixar recadinhos de gratidão para você ali, para você tirar um tempo no final do ano e ouvir as coisas que você é grato. É muito, muito especial esse movimento de você fazer, ou até mesmo você ter um caderninho onde você escreve isso com mais frequência. E também você pode fazer isso, na hora que você olha no espelho, sabe? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é trabalhar com a nossa foto de quando a gente era criança. Então, a gente pode deixar a nossa foto de quando a gente era criança num lugar visível. Em alguns momentos, quando você às vezes vai se arrumar, tem coisas às vezes que você não gosta muito em você e você se critica, não é? E ao invés de se criticar quando você olha para sua foto de quando você era criança, você consegue ver o quanto essa criança, ela se esforçou para ser quem você é hoje. Não é ela que trouxe tudo isso hoje. E aí, quando você olha a foto, você tem mais motivos para agradecer. E aí você agradece aquela pessoa também. É um ótimo exercício, né, de gratidão quando você olha a sua foto da sua infância, uma foto que te expressa algo muito bom. Então, é outro exercício, uma outra forma de você expressar gratidão a si mesmo, só que a sua criança interior. Outra coisa também, que é muito legal, é expressar gratidão aos outros, como a gente falou ali, a gente pode fazer isso, né? Então, frente a frente, um telefone, uma mensagem no WhatsApp, né? Olha, hoje meu dia foi muito corrido e você contribuiu tanto para que meu dia se tornasse mais leve. Só tenho a te agradecer. Sabe que eu saía às vezes com pessoas em alguns locais,
e eu não tinha o hábito de agradecer a companhia das pessoas. Eu não tinha. E até que uma pessoa, depois de sair comigo, me mandou uma mensagem, eu não lembro quem foi, e falou assim: "Olha, foi muito legal estar com você e tudo mais", como se estivesse me dando um feedback do nosso encontro, do nosso passeio, que gostou e tudo mais. E aí eu criei esse hábito de toda vez que saio, mando uma mensagem: "Oi, muito obrigada, foi muito legal". A Karina sabe que eu mando essa mensagenzinha depois que a gente É sai, verdade. manda mensagenzinha falando. E é tão legal, porque, tipo assim, foi bom eu receber, foi tão bom eu receber isso, que eu passei a colocar isso para outras pessoas. É muito especial, porque a gente sabe que, por exemplo, eu e a Karina moramos longe, para ir uma na casa da outra é longe. Para a gente se encontrar em algum lugar que seja média distância, a média distância é 25 quilômetros, então 25 para ir, 25 para voltar, então já é distante também, então a gente sabe que tem um esforço. Então é importante a gente agradecer nesses pequenos detalhes, a grandes detalhes também. Mas geralmente tem uma paciente minha muito especial que ela me fala sempre uma frase assim: "Lena, a gente se perde nos detalhes". E a gente acha às vezes que os pacientes não impactam tanto na gente, mas os pacientes nos ensinam muitas coisas. E essa é uma das frases que mais me marcaram, assim, durante toda a minha trajetória, algumas frases que os pacientes me falam, e essa é uma das frases, não é? A gente se perde nos detalhes. E a gente se perde nos detalhes quando a gente fala de gratidão. Quando nos falta gratidão, geralmente a gente está se perdendo em pequenos detalhes, porque é fácil a gente ser grato, mas às vezes a gente não expressa aos outros. Ai, claro que eu fiquei feliz com o presente, então por que que você não podia ter mandado uma mensagenzinha depois dizendo? Ou por que que você não poderia ter agradecido e demonstrado ainda mais gratidão de outras formas? Pode. Ah, mas é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito para que você não se perca nos detalhes, não é, Karina? Exatamente, melhor frase, o óbvio precisa ser dito. Uhum. Frase muito boa. Então, seja agradecendo para os outros, ou seja agradecendo por você ter conquistado alguma coisa, é importante ter isso muito em mente. Seja, como a Mi falou, de agradecer alguém, uma companhia muito boa que você teve, né? Um dia muito bom com alguém que você teve e você gosta muito, ou por você ter conquistado alguma coisa, por talvez parecer pequena para você, mas se recompense por isso, né? Seja grato por isso, tanto por você, tanto por suas conquistas, quanto pela companhia das outras pessoas. Então, de forma resumida, é isso, né? Tentem ser um pouquinho mais grato, tentem fazer o diário da gratidão, tentem ser mais grato para as outras pessoas. A Mi trouxe algumas estratégias legais ali para você, inclusive ela fazia comigo e eu estou sabendo hoje, que é com, né? Agora eu falei, nossa, tudo fez sentido. Então tudo fez sentido agora. Mas e que eu acho muito legal, então assim, tente ser um pouquinho mais grato pelas coisas, tá? Então não é aquela positividade tipo: "Ai, tudo tá bom, tudo tá lindo", não é nesse sentido, mas as pequenas coisas que você vai conquistando, seja grato por elas, faça esse diário da gratidão, que também é muito legal, é um diário que eu faço, acho que a Mi também faz, e isso é muito legal para no final do dia a gente dar uma olhada e falar: "Ah, até que foi legal". Uhum. Né, então, Uhum. Mi, como é que faz para te encontrar, nas redes sociais, enfim, para conversar um pouquinho com você, para agradecer você talvez pelos podcasts até agora gravados, como é que faz para te encontrar, Mi? Me encontra lá no Instagram, Milena Matias, Milena com Y, Matias com 2 Is. Lá você pode me encontrar. Quero aproveitar mais uma vez e agradecer você que está sempre aqui com a gente. A gente sabe que a gente tem ouvintes que estão sempre aqui, outros que eles vão dando uma flutuadinha, não conseguem acompanhar tão bem. Mas a gente é feliz por cada visualização, por cada comentário, por cada compartilhamento, por cada curtida. Nós duas somos muito gratas. E, Karina, muito obrigada pela companhia nesse ano inteiro que nós passamos juntas aqui gravando o podcast. Foi muito especial estar com você. Verdade, muito obrigada também, fiquei muito feliz de estar com você, o convite inicial foi teu para fazer o podcast, então eu fico muito feliz que você me convidou e a gente tem esse tempinho sempre juntas, isso é muito legal, né, uniu bastante a gente, então muito bom. E também estar com vocês que sempre estão acompanhando, tem pessoas, como a me falou, que não conseguem acompanhar sempre, mas tem pessoas que estão ali assíduas, Uhum. então muito obrigada para todo mundo que passou aqui ou que está acompanhando sempre. E pela Mi, pelo convite, por estar sempre aqui comigo. A gente se diverte bastante, assim, nos bastidores, digamos assim, gravando também, mas nos bastidores também. E para me encontrar, vocês me encontram no @carinabrasil.pc, e aí vocês podem mandar sugestões de podcast, tanto para mim quanto para Mi, ou agradecer por alguma coisa, enfim. Eu e a Mi ficamos super à disposição. Muito obrigada por esse ano juntos, né, Mi? Tanto para
Obrigada pela Mi passar esse ano junto comigo e para vocês que estão acompanhando a gente durante esse ano. Isso mesmo. Então, para ser mais grato, Haja terapia. haja terapia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.